dando sequência à nossa aula sobre o movimento abolicionista, né, agora vamos tratar basicamente do texto, né, do Seymour Drescher, né, texto intitulado Da Emancipação Colonial à Abolição Global, né, que faz parte do livro, né, Abolição, uma história da escravidão e do anti-escravismo. Né. Esse texto está dividido em 3 partes. Né? Primeiro ele tem uma introdução, uma longa introdução, onde ele vai focalizar no movimento britânico, né? no movimento abolicionista nas décadas de 30 e 40, no que ele vai dizer que é o momento de zenith, né? De auge do movimento. E depois ele vai falar do declínio do movimento, no segundo ponto, né? O declínio desse movimento, aí já a partir de meados para o final da década de 40, né? Mais década de 40 para a década de 50. E, por fim, ele vai tratar dos casos, né, que ele chama dos limites, né, que vão ser identificados, né, nesse processo de emancipação, né, que é o que ele chama da órbita ibero-americana. Né? Então ele vai mostrar como essa órbita ibero-americana, né, ela vai ser mais resistente a esse processo de abolição. Né? Então, inicialmente, né, a primeira parte do texto, essa longa introdução, ele vai falar justamente da característica que vai assumir o movimento a partir de então. Né? Nos anos 30, né, nós vimos, né, na aula passada, né, a 33, a Grã-Bretanha de fato, né, abole definitivamente com a escravidão em suas colônias, né? Mas agora ela vai estender, o movimento abolicionista vai estender para além da esfera britânica, né, e tornar esse movimento um movimento de caráter internacional. Então essa é a grande questão aqui, né, que ele vai começar a tratar. Né? A primeira questão é justamente, ele vai apontar, né, a criação da sociedade anti-escravista britânica e estrangeira, a BFASS, né? BFASS. Né? Então essa organização ela vai, né, se tornar uma organização muito atuante, né? Ela vai ter o papel não só de articular o movimento, mas também de criar bases no movimento em todo o mundo, né? E ao mesmo tempo recolher informações sobre a escravidão que acontece em todo o mundo, os diversos tipos de escravidão, não só a escravidão, no caso a escravidão africana, né, a escravidão no Atlântico, mas também escravidão na Índia, no Extremo Oriente, na América, né? Então é bem interessante isso. Por outro lado, eles vão criar, né, eles vão promover o primeiro congresso anti-escravista mundial, que vai ser em Londres em 1840. Nesse congresso vai contar com 250 representantes britânicos e delegações de 39 países, né, além de missões do Canadá e Maurícios. Né? Então, esse congresso foi muito importante nessa articulação, né, da luta internacional, né, contra a escravidão. E um dos temas do congresso era justamente promover o que eles chamavam da superioridade do trabalho livre, né, mostrando que o trabalho livre era superior, era melhor, deveria substituir o trabalho escravo, né, o trabalho feito, né. Então isso era uma grande questão e também difícil, vamos dizer assim, de colocar, né, porque havia justamente uma grande vamos dizer, resistência na adoção do trabalho livre, né, nesse mundo escravocrata, mas isso era um dos temas que o Congresso vai levar para ser debatido, né, e para ser propagado. Né. Pois bem, um dos pontos aqui importantes que vai ser tratado do Congresso, que vai se tornar um ponto de atuação do movimento internacional, é o caso da escravidão, da prática da escravidão na Índia. Né? A gente sabe que a Índia
já era colônia, já havia se tornado colônia britânica já no final do século XVIII, né? Mas ainda tinha suas próprias leis, tinha suas próprias dinâmicas de séculos, né? Então a escravidão na Índia fazia parte, do mesmo modo que fazia parte, né, em outras regiões, e a grande dificuldade era introduzir as leis britânicas que foram né, definidas lá para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, que essas leis elas fossem levadas para uma colônia que não era uma colônia de imigrantes britânicos, né, como eram as colônias americanas, né, ou africanas, né, no caso da África do Sul. Ainda tinha toda uma história, né, tinha toda uma sociedade, né, formada em castas, formada em diversas leis regionais. Então isso aí foi um grande problema, né? E era muito difícil para os indianos aceitarem essa lei de abolição. Então, o que o autor vai justamente tratar aqui, né, é de como essa lei foi sendo instituída na Índia, né, a pressão que o movimento abolicionista foi fazendo, né, e os acordos entre o governo britânico e os governos locais indianos para justamente introduzir essas leis abolicionistas. E isso só vai ser, vamos dizer assim, concretizado em 1843, né, com a Lei Quinta, né, que é uma lei que justamente vai começar a se contrapor, né, a contrapor a escravidão dentro da Índia. Né. Entretanto, essa lei ela ainda tinha muitas brechas, né, que só vai ser, vamos dizer assim, mais fechadas, né, que vai ser mais contornadas, né, justamente em 1860, quando de fato a lei passa, né, a vigorar, ou seja, a ser ampliada dentro do Código Penal indiano, e aí que passa de fato a criminalizar a manutenção, a captura, o transporte de cativos para fins de venda. Né? Foi uma lei que foi sendo introduzida justamente a partir da ideia, né, que foi sendo propagada, né, de que, estando a Índia sobre a administração britânica, sob o poder britânico, a Índia deveria, né, também obedecer às leis britânicas. E entre as leis britânicas dizia que, a partir do momento que a lei na Inglaterra, ou melhor, na Grã-Bretanha, né, garantia que qualquer indivíduo não pudesse ser escravizado estando na Grã-Bretanha ou estando nas suas colônias, então isso foi sendo imposto, né, de algum modo, para a própria Índia. Né. Bem, esse é um caso, né, que o autor vai tratar, ele vai fazer várias reflexões sobre isso, né? E por outro lado, ele vai dizer que apesar dessas leis de inibição, né, e de combate ao tráfico, havia formas de tentar burlar essas leis. Né? Uma das formas, né, que foi adotado, tanto adotado nas colônias britânicas lá na América, como também em outros lugares, é a prática do sistema de aprendizagem. E o que era isso? O sistema de aprendizagem era o quê? Era que era garantido, a princípio, a liberdade do escravo, desde que ele cumprisse um período de aprendizagem. Esse período de aprendizagem podia ser de 2 anos, 5 anos, né? Em que ele continuaria sendo escravo, mas ele continuaria, vamos dizer assim, aprimorando para começar a trabalhar como homem livre, né? Mas era uma forma também de que os donos de escravos, os proprietários de escravos, não fossem descapitalizados de imediato, né? Tivesse uma espécie de transição, né? Para que eles pudessem, durante esse período do aprendizado, do sistema de aprendizado, obter recursos para conseguir substituir o antes do trabalho escravo pelo trabalho livre. Entretanto, em muitos casos, esse sistema de aprendizado
ele terminava em algumas regiões a se tornar um sistema muito duradouro, né? Então, ao invés de 2, 3, 5 anos, né, às vezes o indivíduo continuava sendo escravo, né, disfarçado de aprendiz, né, por muitos anos, né? E era uma forma de perpetuar a própria escravidão, né? Então, a outra coisa que era interessante para burlar o sistema de, do tráfico, né, do fim do tráfico, né, era justamente a importação, né, de escravos, né, de outras regiões, né? Então, a própria Índia, como tinha escravos ainda durante algum tempo, ela cedia esses escravos, chamados coolies, né, para outras regiões coloniais, né, que pagavam por esses escravos, né, e fazia essas transferências, né, dentro de uma determinada região, certo? Bem, ele vai falar também do caso da África do Sul, né, que também na África do Sul havia uma certa resistência, né, da adoção do fim da escravidão, quer dizer, a adoção do trabalho livre, né, que vai persistir, né, além de 1838, quer dizer, a lei britânica era até 33, mas vai persistir esse sistema através do sistema de aprendizado, esse que eu acabei de falar, né, que vários colonizadores europeus, no caso, aqueles de origem, os mais antigos de origem holandesa, né, os chamados, né, os africanders, né, que eram os africanos que já estavam há muito tempo lá na África, né, mas eram de origem, né, holandesa. Esses africanders, né, eles, de certo modo, procuravam burlar o sistema, né, de abolição, o sistema de introdução do trabalho livre, né? Então aí ele vai falar um pouco desses casos aqui, né? Bem, então ele vai também falar um pouco, né, de como os países fora da Inglaterra, né, os países europeus, também participaram desse processo, né, de abolição, de luta pela abolição da escravidão, né? Como é que esses países aderiram a esse processo, né? Sobretudo a partir de 1830. Ele fala o caso de alguns países, eles vão aderir ao patrulhamento, né? Como é o caso da própria Suécia, a Noruega e até a Espanha, né? Eles vão participar do patrulhamento. Na América do Sul também, países que vão também aderir ao processo, a essa política, né, de combate ao tráfico, né? A Argentina, o Uruguai, a Bolívia, o Chile e o Equador, né? Ele dá vários exemplos, né, que de 39 até 43 esses países tiveram atuação nesse aspecto. E outros países, né, várias partes do mundo, né? É importante também destacar aqui uma das ações, né, que ele frisa, a do Papa Gregório XVI, que foi persuadido a publicar numa bula, que é a bula chamada Inter Supremi Apostolatus, né? Essa bula papal, né, ela condenava o trabalho do tráfico de escravos, né, e proibia que qualquer católico defendesse o tráfico de negros, né? Então isso era uma mudança importante, justamente porque era uma orientação para os países católicos, sobretudo aí a gente pensando países que tinham um grande envolvimento com o tráfico de escravos, como era Portugal, a Espanha, né? Então isso foi muito importante aí, né? Bem, aí ele entra no outro aspecto aqui, que é o aspecto... Sim, aí além dos países europeus e de alguns dos países das colônias americanas, né, algumas já independentes, né, no caso Brasil, Argentina, Chile, né, também a atuação do governo britânico vai se dar em relação aos países do Oriente e em relação aos países,
sobretudo os países muçulmanos. Isso aí é importante. E aí, entre o grande, vamos dizer assim, a grande força muçulmana do período estava o Estado, o Império Otomano, né? Então, assim, era convencer justamente os muçulmanos de que eles deveriam também abolir a escravidão e abolir o tráfico e condenar o tráfico de escravos. E a gente sabe que os muçulmanos, nesse período aí, em 1840, eles praticavam a escravidão, assim, estava era amplamente praticada, né? Quer dizer, era uma coisa muito normal, né? E que não havia nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Então, havia um tratamento, uma ação diplomática do governo britânico com as forças, né? Não só o sultão otomano, mas também os governadores regionais, né? Do império, né? Eu ia falar do imã de Omã e o bey de Tunis, né? São dois governantes regionais, né? E justamente para coibir o tráfico nesses locais, né? E ele vai fazer um acordo em 1847 com o sultão otomano, né, que vai concordar com a repressão do tráfico. O sultão vai começar a reprimir o tráfico na região do Golfo Pérsico, né? Entretanto, esse acordo era um acordo silencioso. A Inglaterra não poderia divulgar que fez esse acordo com o sultão, porque, de certo modo, tinha implicações dentro do Império Otomano, caso o sultão estivesse defendendo uma medida que era uma medida vinda de um país ocidental e cristão, né? Bem, aí ele entra no outro tópico, que é justamente o declínio do ativismo abolicionista, para mostrar que, depois desses anos, dessas décadas de grande vamos dizer assim, atuação do movimento, né? A partir de meados da década de 40 e já no final da década de 40, começa a haver uma mudança, né, nesse teor mais aguerrido, né, nessa ação mais forte do movimento abolicionista. Começa a haver também, dentro da própria Inglaterra, né, uma resistência muito forte por parte do próprio movimento operário em relação aos movimentos anti-escravagistas, né? Ele fala aqui das hostilidades dos trabalhadores em relação a esses movimentos, né? Fala de uma ação dos cartistas, né, no final da década de 40, de invadir reuniões dos escravistas, né? E aí o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: primeiro, aí final dos anos 40, né, a Inglaterra está passando por um período de recessão econômica, né? Está um momento de dificuldade nos seus... E começa justamente a se questionar a política de incentivo ao combate do trabalho escravo, a substituição desse trabalho escravo pelo trabalho livre nas suas colônias, ao mesmo tempo em que esse incentivo ele cria uma situação que você não vê ou não deixa de, vamos dizer, atender às reivindicações dos trabalhadores do próprio país. A questão era mais ou menos essa, né? Por exemplo, né, para que a Inglaterra mantesse, né, esse trabalhador livre nas suas colônias, né, em grande parte ela tinha que pagar, vamos dizer assim, impostos na aquisição dos produtos coloniais, porque os produtos coloniais eles começavam a vir mais caros. A partir do momento que agora não é feito mais nas colônias, o produto não é mais feito pelo trabalho escravo, agora é pelo trabalho livre, assalariado, ou seja, os custos de produção aumentaram, o açúcar, os produtos coloniais ficam mais caros, e a única forma de comprar esses produtos mais caros é justamente subsidiando para que eles entrem no preço mais barato dentro do país. Então, esses subsídios que o governo dava para essa compra dos produtos coloniais era um gasto, era um investimento, um gasto, né, que a maior parte da população britânica não concordava, ou pelo menos uma parte dela não concordava. Então começa justamente a se colocar contra os militantes abolicionistas, como se os militantes tivessem, de certo modo,
transferindo o recurso do Estado britânico para as colônias, né? E, em muitos casos, eles achavam que a situação da vida do trabalhador na colônia, no trabalhador, o antes trabalhador escravo, agora trabalhador livre, estava melhor do que o trabalhador britânico, do que o trabalhador livre britânico no país. Então isso aí foi causando um grande, vamos dizer assim, uma movimentação, né, de descontentamento em relação às políticas abolicionistas, né? Alguns vão justamente falar de que os trabalhadores libertos das colônias estavam vivendo no alto padrão de vida, né? Tem umas coisas assim meio... Pois bem, isso, de certo modo, essa discussão em relação a subsidiar a situação colonial vai causar também um conflito dentro do próprio movimento abolicionista. Um outro gasto que era muito forte, que fazia parte da atuação abolicionista, era o patrulhamento naval. Então esse patrulhamento naval era muito caro, né? Quer dizer, você tem que despender recursos para manter a marinha circulando, né, no oceano ali, para prendendo, destruindo navio e capturando, né, traficantes. E isso era uma coisa muito cara, né? Então era recursos que o Estado dispunha, que poderia estar, né, para os críticos, né, poderia estar investindo no próprio país. Bem, então essa é uma questão importante, né? Ele vai falar também da situação de outros países, né, como é que os outros países vão também se colocar em relação à questão do combate à escravidão, né? Alguns, no caso europeus, já são bastante, vamos dizer assim, precoces, né? O caso da Dinamarca, ele diz que a Dinamarca já adota em 1802, ou seja, até antes da Inglaterra, a política de suspensão do tráfico de escravos, né? Alguns vão adotar uma política diferente da política britânica, que era uma política mais, vamos dizer assim, estabelecida a partir de uma data, né, que já estabelecia uma lei que limitava tudo, né? Uma política que fosse mais gradual, que esse combate à escravidão, esse combate ao tráfico e depois à escravidão fosse se dando de forma mais gradual, né? Então, isso foi adotado em alguns países, né? E aí ele fala o caso da França, né? Que a França também vai criar em 1834 a Sociedade Francesa pela Abolição da Escravidão, né? Mas embora admirasse o modelo britânico, né, da agitação de massa, né, seus membros não tentaram estimular um movimento popular ou uma organização nacional. Ou seja, não se parecia com o tipo de movimento que foi o movimento abolicionista britânico, né, que foi muito mais capilarizado, que teve muito mais envolvimento popular, né, envolvimento de um espectro muito mais amplo, né? Ele vai dizer que com a Revolução de 1848, né, aquela revolução que nós já falamos sobre ela, né, o governo provisório, o governo revolucionário aí, que acabava de subir o poder, colocou a emancipação imediata dos escravos em sua agenda, né? Então, os ex-escravos das colônias francesas tornaram-se os primeiros, isso aí é interessante, né? Também, a partir do momento que eles se tornaram homens livres, os escravos, os ex-escravos das colônias francesas, eles se tornaram também, eles passaram a ter o direito ao voto. Então, eles se tornaram também cidadão do direito ao voto, né? O voto para eleger deputados da legislatura nacional francesa. Então, não era só a liberdade, né, civil, né, que eles haviam conquistado, mas também eles passavam a ter direitos políticos, o direito ao voto, o direito de cidadania, né? Bem, então, o último ponto que o autor vai tratar é justamente falar dessa resistência maior ao sistema abolicionista, às ações abolicionistas, né, que ele vai chamar da órbita ibero-americana, né? Ele vai dizer que o maior obstáculo, justamente, para o projeto abolicionista britânico vai se dar
em duas localidades, em dois países. Né? Quais são esses países? Cuba e Brasil. Né? Então, Cuba e Brasil são os países que vão demorar mais, são os últimos países a abolir a escravidão, né, na América. Né? Então, ele vai tentar entender por que esses países resistiram, né, como foi essa forma de resistência a esse movimento, né, abolicionista. Né? No caso de Cuba, né, Cuba estava sob controle espanhol, sob governo espanhol, mas esse governo espanhol também já não tinha o controle sobre a sua colônia, né? E apesar das medidas tomadas, das medidas acordadas, né? É interessante, por exemplo, há um acordo entre a Grã-Bretanha e a Espanha de que em 1817, ou seja, lá no começo do século, de que em 1820 a Espanha iria abolir, né, e acabar com o tráfico de escravos em suas colônias. Só que a Espanha não fez isso. Né? A Espanha ficou, né, pelo menos o Caribe espanhol ficou lá ao contrário. Né? Ele vai dizer que a partir de 1840, né, houve até um crescimento, né, do tráfico, né, do tráfico de escravos. Claro que esse tráfico agora ele não era mais feito aquele tráfico, vamos dizer assim, regular, né, oficial, era contrabando. Né? Então, o que é que aconteceu? O escravo vai ficando mais caro, né? E aí os contrabandistas ganhando muito dinheiro com isso, eles vão, mesmo que incorra, né, em penas, incorra em prisões, né, eles sabem que é muito rentável, né, né, o tipo de comércio, né, manter esse comércio mesmo com todas as implicações, todas as proibições. Né? A outra coisa é que justamente não havia uma sociedade civil na Espanha, né, como havia em outros países, uma sociedade civil anti-escravista que também encampasse essa luta contra a escravidão. Né? E o próprio governo espanhol ele recebia muitos recursos, a receita que ele tinha das vendas de escravos, né, do comércio escravo, da lavoura, ou seja, da lavoura em Cuba, era muito grande. Então, assim, não era muito, vamos dizer assim, estimulante para o governo espanhol fazer um combate sistemático a esse tipo de trabalho. Né? Então, foi deixando, né, banho-maria lá. Bem, e os próprios britânicos tentaram introduzir agitadores para tentar desestabilizar as colônias, né? Para tentar, né, criar algum tipo de movimento, né, anticolonial e anti-escravista. Né? É interessante ver isso aqui também. E os cubanos, de certo modo, eles estavam numa situação muito confortável, sobretudo depois que os britânicos resolveram, né, adotar nas suas colônias o trabalho livre, que era mais caro, né, e ao mesmo tempo passaram a não, vamos dizer assim, a não subsidiar os preços, né, dos produtos coloniais. Ou seja, os preços dos produtos das colônias britânicas estavam muito mais caros do que os preços de Cuba ou do Brasil. Né? Porque esses preços, com o trabalho escravo, os produtos saíam muito mais baratos e aí tinham muito mais capacidade de venda no comércio. Né? No caso do Brasil, tem muita semelhança com o caso de Cuba em alguns aspectos, né? Só que o Brasil já é uma nação livre, já é independente. Né? No caso aqui, o Brasil se tornou o principal importador, né, de escravos nesse período, né? Aí na década de 40. De 4 escravos, né, que chegavam ao Novo Mundo, 3 iam para o Brasil. Né? Ou seja, o Brasil se tornou, né, o berço, né, da manutenção do sistema escravocrata. Né?
E, apesar de algumas ações parlamentares brasileiras no sentido de tentar coibir, né, a gente tem uma série de legislações que são até pressionadas pela Inglaterra, né, para que haja a coibição desse trabalho, do tráfico e do trabalho escravo, né, ele vai continuar existindo durante muito tempo, né, a Índia. A gente só vai ter a abolição em 1888, né, quer dizer, muito tempo depois. Né. Outra coisa importante aqui, justamente que o autor coloca, é que no Brasil não havia, né, uma sociedade, algum tipo de sociedade civil anti-escravista de peso. Né. A única sociedade civil é a sociedade civil anti-escravista criada no Brasil. Ela era bastante limitada, ela era formada por uma elite urbana, né, muito pequena no país, com pouca visibilidade, ou seja, a discussão sobre a questão da abolição era muito difícil de ser propagada, né, aqui dentro do país. Né. E em alguns casos, né, o que vai ter no Brasil é justamente alguns movimentos de revolta, né, escrava, como a revolta de Malê, né, os malês lá na Bahia, né, e que, de certo modo, tem forte associação com as ações abolicionistas britânicas. Né. De certo modo, eles aproveitavam da propagação do abolicionismo, né, para justamente, né, inflar essas pautas, inflar essas ações que eram ações, né, do âmbito mais, vamos dizer, da violência mesmo, né, para impor, né, uma mudança mais radical no sistema. E aí ele vai dizer justamente que esse anti-escravismo durante esse tempo, né, nunca chegou a se constituir como um movimento organizado, né, que tenha essa influência na opinião pública. Né. E, por fim, ele vai colocar, fazendo até uma crítica, né, à historiografia, que, às vezes, a historiografia ela brasileira, né, sobre a escravidão, ela foca muito na questão das revoltas escravas como grande elemento, vamos dizer assim, de mudança na questão das leis brasileiras, mas ele diz que essa ameaça de insurreição nunca foi mencionada, nunca chegou a ser mencionada nas reuniões fechadas dos conselhos de Estado. Então, assim, não era alguma coisa capaz de sensibilizar a elite política. Assim, não chegou a tomar aí na interpretação, nos estudos dele. Né? Então, a pressão britânica, a diplomacia britânica terminou sendo, vamos dizer assim, talvez um dos fatores principais, sobretudo quando a diplomacia da palavra deixava de ser, vamos dizer assim, eficiente, né, para a Inglaterra usar um outro tipo de diplomacia que vai ficar também muito marcante, né, que é a diplomacia das canhoneiras. Né. Então, era a Marinha Britânica, né, aportava nas capitais, nos portos brasileiros, né, disparava alguns tiros, né, e justamente criava um certo temor, né, em que deveria se impor aquela nova regra, né, mesmo que fosse a ferro e fogo. Né. Então, em linhas gerais, o texto, né, que é um texto muito amplo e complexo, né, ele vai trabalhar essas três dimensões, né, e mostrar justamente como se deu, como né, se configurou esse movimento abolicionista aí nesses anos pós 1830.